falar sobre... Bom, aqui eu trouxe uma frase para nós iniciar o nosso hoje. Acreditar é mais fácil do que pensar. Daí existirem muito mais crentes do que pensadores. Essa é a nossa busca, né? A transformação é justamente isso. Nós que estamos hoje encarnados aqui, estamos passando de crentes para pensadores. E não crentes como pejorativo, entendeu? Não. Crentes como aqueles que apenas acreditam e seguem o rumo. Né? Segue a manada, como dizia. E nós vamos passar então a ser pensadores. Okay? Nós falamos aí no nosso primeiro estudo sobre Deus, né? Explicamos um pouquinho sobre Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é amor e justiça, é só isso, o restante as coisas vão acontecer. Falamos também sobre a imortalidade, né? Infelizmente a gente não vive de acordo com a imortalidade, mas estamos cientes hoje, dentro do processo, que somos mortais. Falamos semana passada sobre a reencarnação, sobre a tranquilidade, a paz e a segurança que dá a reencarnação. Né? Então esses são os princípios básicos do doutrina espírita, são os fundamentos, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar sobre mais um fundamento, vamos falar sobre mediunidade. O meu objetivo aí não é explicar a mediunidade, mesmo porque a mediunidade, mas vocês já sabem mais ou menos o que funciona e como é que funciona. Né? E também tem um estudo aqui na quinta-feira que é específico para a mediunidade. Então, se vocês quiserem avançar um pouco mais sobre essa questão de mediunidade, vocês podem vir na quinta-feira. Mas eu preciso dar para vocês uma noção da mediunidade e explicar por que ela é tão importante, por que ela é base fundamental da doutrina espírita e base fundamental para todo o conhecimento que nós vamos adquirir a partir de agora. Todos esses princípios são importantíssimos. Dentre elas, a mediunidade também. Sem a mediunidade, vocês vão ver o que eu vou falar hoje, que não existe, não teria condição de haver evolução no planeta. Tá? E também, a doutrina espírita não existiria se nós não entendêssemos a mediunidade. Ela veio através da mediunidade. A doutrina espírita está aí, porque a mediunidade existe e ela está aberta a todas as pessoas. Ok, muito bem, vamos lá. Mediunidade sempre existiu. Sempre. Em todos os lugares, em todos os planetas, em todos os níveis, seja entre os vivos, seja entre os desencarnados, a mediunidade está sempre presente. Durante as civilizações antigas, existia todo rei, toda pessoa importante sempre visitava, sempre tinha o auxílio, né? Ou era de um oráculo, ou era de uma pitonisa, ou era um sacerdote, né? Ou era um xamã, ou era um pajé. Né? Então sempre existiu esse tipo de pessoa durante a humanidade. E esse pessoal sempre foi muito importante. Tinha status dentro de qualquer sociedade antiga. Eram pessoas muito bem quistas e muito bem recompensadas. Tá? Os médiuns, né? Pois bem, muito bem. Mediunidade, antes de mais nada, não é falar com os mortos, mas com os vivos. Esse é um grande erro que se comete. Porque quando as pessoas que criticam mediunidade, criticam a doutrina espírita, eles dizem assim, imagine falar com os mortos. Imagine falar com os mortos. Mas nós já deixamos bem claro isso, né? Que o nosso verdadeiro mundo, a verdadeira vida não é aqui. Nós estamos verdadeiramente vivos, isso já falava São Paulo, apóstolo Paulo de Tarso, né? A nossa verdadeira vida é a outra. Quando nós estamos aqui, nós estamos mortos. Aqui nós estamos mortos. Nós estamos num sistema ilusório. Tanto é que quando você dorme e sai do teu corpo, você volta à verdadeira vida. A nossa vida real. E Jesus deixou bastante claro isso também. Quando ele falou sobre a ressurreição. Ele não falou sobre a reencarnação. Ele falou sobre a ressurreição. O que é a ressurreição? É ressurgir. Reviver. Só revive quem está morto. Jesus ressuscitou, reviveu, voltou à verdadeira vida. Entendeu? Então, nós estamos, se nós fôssemos pegar pelo sentido literal, nós nesse momento estamos mortos. Nós estamos nosso conhecimento está totalmente limitado. E agora que nós deixamos esse corpo,
Nosso conhecimento aumenta. Tá? Então, há um grande engano quando se fala em mediunidade em falar com os mortos. Não. Nós falamos com os vivos. Aqueles que estão bem vivos. E o Kardec, a história do Espiritismo, como surgiu ele, ontem eu contei mais ou menos essa história aqui, no estudo do Evangelho, clareia bem isso que nós estamos falando. Tá? Quando o senhor Frontier, que era um amigo do Kardec, convida ele para participar daquelas reuniões que estavam acontecendo em Paris, onde as mesas levantavam, giravam, batiam no chão, ele disse nada. E vê mesa pular. Ele já estava estudando magnetismo, eletricidade. Ele disse, pô, um raio cai aqui do lado, faz um monte de árvore, qualquer coisa pular. Isso pode ser qualquer fenômeno natural. Eu acho que eu não vou. E não foi. Aí o Dr. Frontier, mais tarde, veio falar assim, Kardec não, naquele momento ele era Hippolyte, né? O nome dele era Hippolyte Leão de Bizarre Rivaio. Doutor Hippolyte, o senhor tem que dar uma olhada. Que agora as mesas não estão só pulando, elas estão respondendo perguntas. Opa! Mesa responder perguntas? Não, mudou a história. E aí ele se interessou. E aí ele foi participar das reuniões. E ele viu aquele pessoal se reunindo em volta de uma mesa redonda, todo mundo fazendo invocações, e de repente, através de um código que eles criaram de letras e batidas, eles faziam perguntas para as mesas, e as mesas respondiam. E ele disse, peraí, tem que haver alguma coisa diferente nessa situação. E de cara ele entendeu que por trás daquele fenômeno tinha que haver uma inteligência. E aí ele foi pesquisar um pouco mais. E daí ele começou a frequentar aquelas reuniões, e já trabalhando com algumas médiuns já de mais alta potência, ele vai um dia participar e conversar com o médium. E ele pergunta, veja só, diferente de nós, né, porque nós normalmente, se nós fôssemos consultar um oráculo, o que vocês iam perguntar? Uma pitonice. Ia perguntar da nossa vida, né? Perguntar o que acontece com o nosso filho, né? Perguntar se nós vamos ter um emprego melhor, se o salário vai melhorar, se a empresa vai melhorar. É isso que nós ia perguntar. Né? Se nós ia arrumar um namorado, uma namorada, e assim por diante. O Kardec não perguntou isso. A primeira pergunta que ele fez para a mesa foi: quem é você? Essa foi a pergunta. Jesus respondeu. E a mesa respondeu: eu sou um espírito. Opa, espírito? Eu já ouvi essa palavra. Então ele pergunta: espírito? Mas você já viveu na Terra? Essa foi a segunda pergunta que ele fez. O espírito disse: sim, sim. A única diferença entre eu e você, o espírito fala para ele, é que por enquanto você tem um corpo. Por enquanto. Isso vai perder. Isso vai ficar morrendo. Aí ele percebeu que ele estava falando com um ser, uma pessoa, nossa, que simplesmente não tinha corpo físico. Esse era o espírito. Então, nesse momento, o Kardec entendeu que ele não estava falando com mortos, ele estava falando com os vivos, através de um médium. Médium. Ele chamou de médium. Foi ele que deu o nome de médium. A palavra que nós conhecemos foi o Kardec. O que significa médium? É um intermediário. O espírito não pode vir falar diretamente comigo, então ele usa uma potência médium, que tem um potencial maior que eu. Tudo bem. Okay. Vamos entender rapidamente o que eu estou falando. O que é mediunidade? É a faculdade, isso está lá no livro dos médiuns, tá? É a faculdade que algumas pessoas possuem, de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Veja bem, é a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Algumas pessoas possuem essa faculdade, mas todos nós somos médicos, todos somos. Somente alguns que têm uma disfunção genética ou biológica criada pelos espíritos têm um grau maior e faz com que você consiga ver o mundo espiritual. Tá? Então vamos dizer assim, nós somos todos antenados.
Isso eu faço com outros. Tem outros. Tem um lugarzinho que chama-se glândula pineal, epífise, tá? Aqui atrás. Esse é o lugar da nossa antena. Então vamos dizer assim, eu vou ser bem brusco e bem rápido, tá? Aqui nós temos uma antena. Assim como o rádio tem uma antena, tá? E existem ondas andando pelo universo e nós captamos essas ondas. Assim como um rádio. Mesma coisa, tá? Existem algumas regras de que fazem com que você capte mais e melhor essas regras, essas ondas, tá? Por exemplo, um médium, normalmente, médium bom, um rádio também é assim, né? Quanto maior a potência da antena, ou mais alta ou melhor você capta essas ondas, não é verdade? Não é assim? Se você tem um rádio meio ruimzão em casa, não adianta colocar bombril que não resolve. Você precisa comprar ou aumentar a tua antena. É assim que funciona. Alguns vêm da antena maior. Esse é um primeiro ponto. Não depende de nós. Aliás, desculpa a palavra. Depende de nós. Porque nós pedimos isso. Antes de encarnar aqui, nós pedimos para vir com uma mediunidade aflorada. Então esse é o primeiro ponto. Mediunidade de acordo com a sua cadeia de DNA. Ela está diretamente ligada ao DNA. Tá? O segundo ponto, o lugar. Assim como o rádio pega melhor em alguns lugares e pega, vamos dizer assim, pior em outros lugares. Não é assim que funciona? O médium também funciona assim. Onde é que seria um bom lugar para você exercitar a tua mediunidade? Na casa espiritual. Aqui o rádio teu pega melhor. Por que pega melhor? Porque existe uma amplificação aqui nesse lugar, da espiritualidade. Então, também tem um lugar em que esse rádio pegar melhor. E o terceiro ponto, o exercício que você faz da tua mediunidade. Exercício. Você é médium, mas se você não trabalhar a tua mediunidade, você não vai chegar ao ponto em que você quis chegar, quando você encarnou. Eu tenho uma frase interessante sobre isso. Os médiuns que não trabalham, dão trabalho. Né, irmão? Com verdade. certeza. É bem isso mesmo. Tá? Médiuns que não vêm e não entendem o que são, e não trabalham aquilo que são, vão sofrer. Vão sofrer. E eu vou explicar por quê. Por causa da quarta colocação para o médium. A letra está começando a falhar. Será que tem uma agora? Que é a assim como um rádio, você pode colocar a tua frequência onde você quiser. Tá? Você pode pegar ondas baixas, ondas médias e frequências moduladas, ou seja, a FM, né, que a gente conhece hoje. Infelizmente, nós só temos essas condições aqui. Ali, ó, eu trouxe esse desenho para vocês entenderem. Se você é um médium que felizmente veio um canal bem aberto, mas não conhece, não trabalha, não sabe o que é isso, você vai ser um sofredor. Porque perto de você vão se agarrar quem? Espíritos do lado do umbral. Você apenas consegue sintonizar ondas baixas. Ondas bem baixas. É esses espíritos que vão te atormentar. E você vai sofrer. Com certeza. Quando você começa a potencializar, exercitar em lugares bons e ter uma sintonia certa, você começa a perceber influência de espíritos lá pelos lados dos bons. Isso faz toda a diferença, gente. Porque assim, entendam só, assim como no rádio, você tem um livre-arbítrio. Você pode escutar música sertaneja, você pode escutar clássico e pode escutar funk. É a tua vontade. Você coloca o rádio no dial onde você quiser. Isso é o médium, tá entendendo? Deu para entender? Por que vocês precisam estudar quando são médiums? Porque o exercício faz com que você cada vez mais
se aproxime de bons espíritos. Aí você vai ter uma boa qualidade de números. Entendeu? Ok? Gente, tudo isso aí é explicado na quinta-feira, tá? Bem melhor. Eu estou só dando uma pincelada, tá? Ok. Agora nós vamos realmente entender o que é a mediunidade. Isso tudo que eu falei é só um começo, tá? Agora, a parte mais importante vem agora. Quem foi o primeiro e grande médium que nós temos conhecimento? Moisés. Isso aí dá palestra. Começa a estar ficando craque, que o direto vai se substituir. Isso aqui nem aquela história do Einstein. Conhece aquela história do Einstein, não? O Einstein dava a mesma palestra em todos os lugares que ele ia nos Estados Unidos. Começou a dar a mesma palestra. E daí chegou uma hora que ele estava meio ruim, meio insatisfeito, estava se sentindo mal. Ele disse para o motorista dele que andava. O motorista sempre assistia a palestra do ar. Aí ele disse, puxa vida, eu pudesse hoje, eu não queria dar aquela palestra. O motorista para ele, mas se quiser eu dou. Você está brincando? Não, mas eu assisto todo dia a palestra. E deu a palestra para o Einstein. Daí falou tudo aquilo que estava decorado, já ele deu lá e tal, certinho. Quando chegou nas perguntas, que Deus se abre para pergunta, né? Daqui a pouco você levantou um nerd daqueles no final lá e fez uma pergunta daquelas absurdas para ele. Ele olhou para o cara e disse, cara, isso é tão fácil de responder. O Einstein estava sentado ali lá. Eu até pergunto para o motorista que daqui não respondeu. O Einstein respondeu a pergunta. Então eu vou fazer assim, você é tão fácil que eu passo para você. Gente, foi Moisés. Deus queria passar uma mensagem à humanidade, a primeira mensagem, a primeira revelação. E veio até através de Moisés. Né? Qual foi a mensagem que Deus passou para nós através de Moisés? A primeira revelação. Foram os 10 mandamentos. Que está nos cinemas ainda. Os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Primeiros mandamentos, está lá. Respeitar a Deus. O segundo mandamento, não falar o seu nome, santo nome em vão. O terceiro mandamento, respeitar sábados, domingos e festas, não é assim? Esses são 3 mandamentos. Por quê? Respeitar sábados, domingos e festas, por quê? Você tem que parar nos sábados, domingos e festas para que você repasse o teu conhecimento para frente sobre Deus. Então essas 3 revelações aqui foi para explicar para nós que Deus é um só. Nós existimos um Deus único. São essas 3 primeiras. E as outras 7, o que são? Não matar, não roubar, não honrar pai e mãe, não desejar o homem no próximo e assim por diante. Não é assim? O que são essas outras 7? Como nós devemos tratar o nosso? Homem e mulher, né? Entenderam? Isso são os 10 mandamentos. É isso que Moisés trouxe, tá? Muito bem. Moisés trouxe isso. Bem entendido e bem colocado. Ok. Para nós passarmos por isso, naquele tempo, infelizmente, o povo era um povo meio arredio. Tá? E o Moisés fez uma coisa que até hoje poucas pessoas sabem. Ele proibiu a mediunidade. Por que ele fez isso? Por que será que Moisés proibiu? O povo não tinha capacidade de lidar com essa situação. Ó, até trouxe, está lá em Deuteronômio 18. Né? Então Moisés escreveu 5 livros. Duvido que foi Moisés, mas ele deu início a isso. Escreveu 5 livros. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Tá? Dentro do Deuteronômio, no 18, está escrito lá, versículo 10. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ele proibiu isso. Por que será que ele proibiu isso? Como você falou aí? Falta de intelecto. Ignorância. Sim. Dentro dessa nossa visão, sim. Mas existe uma visão maior para essa situação. Sabe por quê? Porque
estava sendo, vamos dizer assim, ela estava atrapalhando essa explicação. Eu vou explicar para vocês. O Emmanuel disse uma vez para o Chico assim: entre eu e você não tem diferença nenhuma. A diferença é que eu estou no mundo espiritual e aqui eu tenho algumas visões diferentes que você tem. Primeiro, de que eu sou imortal. Se o cara está sempre morto, é lógico que ele sabe que ele é imortal, né? Sendo imortal, eu posso estudar melhor, tranquilo, eu tenho calma para fazer as coisas porque eu sei que eu não vou morrer nunca. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é o seguinte: em certos momentos eu vejo coisas que você não vê. Então o que é? O que ele está dizendo? Ele deu um exemplo. Imagine que eu estou em cima de um monte, vendo numa estrada, e você está vindo dirigindo um carro. E eu vejo um buraco grande no buraco à frente. Ele está vendo, porque ele vê. Essa é a visão que os espíritos têm da nossa vida. Eles conhecem, sabem o que nós vamos passar. Ele faz um cálculo. De acordo com aqueles 200 km por hora que você está andando, dirigindo, escutando música, atendendo o celular, é bem provável que você vá cair no buraco. É provável. Então eles têm esse conhecimento. Eles não têm premonição, mas eles têm a lógica da coisa. Eles sabem que isso vai acontecer. Então se você é uma pessoa muito agressiva, muito violenta, daqui a pouco isso vai arrumar na tua cabeça. Eles sabem disso. Entendeu? Essa é a visão que eles têm. Então vocês imaginem nessa época, uma médium. Eu sou um rei, eu tenho um médium. Eu tenho um sacerdote que tem um pitonismo, eu tenho um oráculo do meu lado. Tá? Beleza. E eu vou entrar em guerra com outra civilização. Um espírito desses brincalhão, que tem muitos, hoje ainda tem, imagine naquela época, ia até o exército inimigo, escutava as táticas deles, via quais são as suas potencialidades de guerra e trazia e soltava no oráculo. O oráculo contava para o general. E eles ganhavam a guerra. Nesse momento, em que eles ganhavam várias guerras, para esse oráculo que estava recebendo, quem era esse espírito? Era um Deus. Perceberam? Perceberam? Era um Deus. Por quê? Deus da guerra. E aí começou a ver o Deus Odin, o Deus Thor, o Deus Baal, o Deus Zeus. Não é Deus. Era apenas um espírito que estava naquele momento atrapalhando a situação. E aí começou a perder essa identidade de Deus único. E só teve um povo que segurou isso. Quem foi? Os hebreus, os judeus. Então Moisés vai fazer o quê? Ele vai proibir a mediunidade. E a gente sabe que os árabes vêm da mesma corrente, todos vêm da mesma corrente, os cristãos vêm da mesma corrente. E vejam que coisa interessante, gente. Em todos os lugares do mundo onde essa corrente andou, ninguém acredita em médium. Podem perceber. Na Europa, na África, na Europa, na Ásia, ninguém acredita em médium. Ninguém. Só que tem 2 lugares onde essa explicação e essa corrente não chegou. Aonde que foi? Foi na África e nas Américas. Certo? Nas Américas nós ainda temos os xamãs. Sempre teve. Na África também as tribos trabalhavam nisso. As culturas africanas vieram para o Novo Mundo através da escravidão. Tudo isso é programado. Tá? E hoje no Brasil, nós temos e sempre tivemos médiuns. Da cultura africana e da cultura indo-americana. Isso eles não conseguiram proibir. Mas isso não foi para acaso. Foi que aqui se restabeleceria um lugar chamado Pátria do Evangelho. Que é uma prova do que eu estou falando. Antes do Espiritismo aparecer, em 1818, tem uma psicografia na Bahia. Nem se sabia de médium. Nem as irmãs fortes não tinham batido as portas ainda lá. No Brasil já tinha gente psicografando. Por quê? Porque trouxeram a mediunidade da África e de povos indígenas americanos. Se vocês verem nos filmes, vocês vão ver, né? Todos os índios americanos falam com os deuses, com os espíritos da natureza. Falam, conversam. Aqui tem xamãs. E dentro da cultura africana, dentro do candomblé,
dentro da Umbanda, tem também mediunidade. Foi o Espiritismo que trouxe? De onde veio isso? Vocês já pararam para pensar? São seitas muito mais antigas do que o Espiritismo. E eles trabalham em mediunidade. Porque essa proibição de Moisés não chegou aqui. Isso é importante a gente saber. Porque isso dá credibilidade na mediunidade. Está entendendo? Entenderam? Ok, show de bola. Já demos um passo para frente. E o Moisés, naquela época, ele estabeleceu uma coisa chamada lei de olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, tá? Que estava em harmonia com aquele povo difícil da época. Por que ele estabeleceu essa lei? Que ele trouxe lá do Código da Hammurabi, lá da Suméria, que era assim: se o cidadão machucasse a mão dele, ele seria machucado a mão. Se ele roubasse alguma coisa lá, se ele matasse o filho dele tinha que ser morto. Lei de olho por olho, dente por dente, entenderam? Na mesma atitude. Beleza, sem problema nenhum. E isso vigorou. Então Moisés veio em 1200 a.C. e assim as coisas foram acontecendo. Só que, infelizmente, dentro desse nosso planeta houve algumas questões que mudaram isso aí. Vamos dizer assim: quando alguém matava alguém, nós se reunia, digo nós porque nós estávamos lá, nós se reunia aqui numa sinagoga e nós ia julgar se ele precisava ser morto. E nós julgávamos que ele tinha que morrer. Ele italiano, matou, morre. Tá ok? Só que nesse momento, em que tem 200 pessoas aqui dizendo assim, ó, morre, segundo a lei, morre, levanta a mão. A gente sabe que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito, não tem? Lei de ação e reação. Quer dizer, no mesmo momento em que ele matou aquela pessoa, ele está sendo resgatado ainda em vida, ele vai morrer. Mas vocês estão condenando ele à morte. E isso, infelizmente, é uma desarmonia universal. E vocês vão responder por isso também. E isso começou a ficar complicado. Porque as pessoas desencarnavam, iam para o mundo espiritual, com karmas ligados àquela pessoa que eles condenaram à morte. E aí o mundo espiritual começou a ficar nervoso. Nós precisamos resolver essa situação. Percebam, gente, que nada é por acaso. Tudo acontece de acordo com uma sequência. E aí o que acontece? Eles programam a vinda de um cidadão chamado Jesus. Para mudar novamente esse conceito de olho por olho, dente por dente. Vingança. Jesus inicia um processo de encarnação de Jesus, que não foi tão fácil assim. Segundo Emmanuel, 800 anos. Na nossa contagem dele. Por que 800 anos? Falam de 1000, né? 800 anos, segundo Emmanuel. Porque Jesus, vocês já imaginaram quem é o Jesus? Que tipo de ser é Jesus? Que tipo de espírito puro é? Ele teve que se desmaterializando, se adensando para poder cumprir esse corpo aqui. Então Jesus fez uns estágios em planetas mais superiores, assim ele foi reduzindo o seu perispírito. Se ele vem com toda essa energia, com toda essa luz dentro de um corpo desse, não tem corpo físico que ele exista. Entendeu? Ele foi aos poucos se adensando, e isso demorou 800 anos para ele poder encarnar num corpo físico. E ele encarnou. Teve mãe, teve pai, teve irmão. Tiago Maior era irmão dele. Normal, como todo mundo. Tá? Muito bem. Não vou pôr o fogo do inferno ainda, tá? Assim. Por que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos? Pergunta que pouca gente responde. Alguns dizem assim, porque dentro da cultura hebraica, a pessoa só podia entrar nas sinagogas para pregar a partir dos 30 anos. Mas tinha que ser casado também. Então não é bem assim. Tem coisas mais que isso. Desde o nascimento até os 30 anos, Jesus preparou a sua mediunidade. Foi isso que Jesus fez. Porque ele foi se adensando. E ele precisava fazer o quê? Lembra da antena? Como é que
você faz para melhorar a sua antena? Começar a participar em lugares, potencializar, exercitar a mediunidade. Porque Jesus precisava ser médium, sabe de quem? De quem que Jesus precisava ser médium? De Deus, gente. Vocês acham que vocês conseguem exercitar a mediunidade fácil para ser médium de Deus? Então ele preparou. Estudou. Forçosamente trabalhou sua moralidade. Forçosamente. E o Humberto de Campos conta como era a vida de Jesus aos 7 anos. Ele já era uma criança fantástica. Mas ele precisava ser muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E quando ele estava pronto, ele foi visitar o João Batista, que era primo dele, filho da Isabel. E ele não ficou só ali. Dali ele saiu e ficou 40 dias no deserto. A gente fala, né, Ramon? Ele foi fazer um download. Sabe o que é um download? Você sabe o que é um download? Ele recebeu um arquivo de Deus. 40 dias. Tá. Nesse momento, Jesus começa a fazer o que ele fez. Tá? Deu para entender? Gente, eu estou sendo bem rápido. Tá? Não estou entrando nem, só estou passando. Tá? Pra vocês terem uma ideia de quão importante é a mediunidade. Jesus era um médium. Fantástico. Tá? E ele trouxe algumas lições para nós. A mediunidade entrando em cena. Trouxe algumas lições. Quais foram as lições que Jesus trouxe? Primeiro, que Deus não era castigo. Até aquele momento, 1200 anos vivendo com a lei de Italião, Deus era castigador. Então o que era Deus? Era castigador. Assim, se você não honrasse o seu nome, nem o seu santo nome, nem guardasse domingos e festas, Deus ia mandar um castigo, plantações, né? É isso que ele fazia, pestes, doenças, morria o filho. Lembram do Moisés? Né? Era isso aí, eles recebiam castigos materiais, era assim que eles pensavam. Então eles criaram um Deus castigador. Jesus vem trazer para nós um Deus Pai. Tá? Então ele diz assim, qual é o pai que o filho tendo fome dá uma pedra em vez de dar um pão? Da mesma forma Deus. Ele traz para nós uma ideia de Deus diferente, Deus Pai. É isso que ele vem fazer. E a gente compreendeu isso. Tanto é que até hoje a gente faz orações a esse Deus que é nosso Pai. Isso nós compreendemos muito bem, muito tranquilo. A segunda coisa que Jesus veio fazer aqui, explicar que existe a vida eterna. Eu vou levar mais uns 10 minutinhos, tá? A vida eterna. Isso também a gente compreendeu bem. Mas para Jesus explicar isso não foi fácil. Pense bem. Como é que você explica a vida eterna para o povo daquela época? Por que Jesus ficou famoso? Porque ele ressuscitou, né? Se ele não tivesse ressuscitado, ninguém ia lembrar dele. Ele ia ser mais um. Então se programou uma situação para ele mostrar para todo mundo que existe a vida eterna, a imortalidade. Se Jesus tivesse morrido lá na Galileia, do lado do mar, lá em Cafarnaum, lá em Nazaré, para 100 pessoas, nós ia ficar sabendo que Jesus era imortal? Não. Precisou que ele fosse na Páscoa lá em Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, na Páscoa, que era um ritual judeu, né, que era uma festa judia, que todas as pessoas que se diziam judeus tinham que ir até Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que tinha de 50 a 70 mil pessoas que moravam lá. Na Páscoa chegava 1 milhão de pessoas. Era uma balneária Camboriú. Jesus precisava ir lá, meu. E isso não aconteceu por acaso. Quando ele sai de Nazaré, ele fala para os apóstolos, eu necessito ir a Jerusalém pela última vez. E ele vai. E o que mais que tem que acontecer? As pessoas precisam ver ele morrer. Para ele morrer, tem alguém que tem que entregar ele, não tem que entregar ele? Quem foi que entregou? Então ele disse assim, infelizmente, um de vocês vai ter que se sacrificar por mim. E aquele eu já escolhi, que eu sei a capacidade que essa pessoa tem. Todos vocês aceitam? Todos nós aceitamos, claro, porque naquela hora todo mundo aceita, né?
aquele que eu der um beijo, fará esse sacrifício por mim. Ele entendeu? E a gente malha o Judas, né? Detona o Judas. E ele fez o que ninguém queria fazer. Entregou Jesus. Por que ele entregou Jesus? Porque Jesus passou pelo Sinédrio, foi açoitado, pegou uma cruz e andou por toda a cidade de Jerusalém, porque a cruz naquela época era uma coisa muito evidente. Veja bem, gente, se você está em Balneário Camboriú na praia e tem um show do Rolling Stones, você vai assistir? Com certeza. Todos vão. Crucificação era isso. Está entendendo? Era o que chamava a atenção deles. Eles foram assistir. E eles viram Jesus ser pregado na cruz e ser morto na cruz. 3 dias depois, ele ressuscitou. E vejam só que coisa interessante. Para quem é que ele se apresenta primeiro depois que ele ressuscita? Para Maria Madalena, para mulheres. Por quê? Por quê? Porque as mulheres são fofoqueiras, gente. Como que certo? Por isso que o primeiro que viu ele foi, já contaram para todo mundo. Foram lá nos apóstolos, gente, e o cara ressuscitou. É? E elas fizeram isso mesmo. Para quem que ele vai se apresentar? Para Tomé, que era o cara mais cético dos apóstolos, era o Tomé. O Tomé olhou para ele e disse: você mesmo? Pega aqui nas minhas vidas. Porra, você é o cara, você está aí, mas eu vi você morando aqui. Estou aqui. Vida eterna. Ele vai passear com os peregrinos que chegam a Jerusalém. Ele chega a dormir, cestar, né, que chama na época, comeu com 2 peregrinos. Se alimentou com eles, dormiu com eles. Depois ele foi a Galileia, e está na Bíblia. Ele deu uma palestra para 500 pessoas da Galileia. Os 500 da Galileia. Ele queria mais se mostrar. Isso que a gente tem que entender, gente. É o contexto da história. Para fazer o quê? Para explicar para nós que a vida é eterna. É isso que ele veio fazer. O que mais que Jesus veio fazer aqui? Explicar que enquanto nós não entender isso aqui, nós vamos continuar na mesma aqui, por aqui. Nós não vamos avançar. Entender que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, não se vingar dele. Amar os inimigos, que nós devemos amar eles, que faz bem para nós. Amor, isso nós não entendemos. Isso está difícil. Isso está difícil. Mas os 2 primeiros a gente entendeu. Não vive de acordo, mas entendeu. É? Ok, beleza, show de bola. Só que Jesus, infelizmente, eu estou terminando, 3 minutinhos, só para encerrar. Infelizmente, ele não teve tempo nem condições de explicar as 2 coisas quando ele teve aqui. Importância. Lembre? Qual é as bases da doutrina espírita? Desculpa, vou voltar aqui. Deus, não é isso que nós falamos sobre isso? Jesus veio falar. Vida eterna, nós não falamos sobre isso? Amor, não é isso que prega o Espiritismo? Então, mas teve mais 2 coisas que ele não conseguiu explicar. Uma delas qual foi? Não tinha como explicar a reencarnação nela. Aquele povo, eles não conheciam, não tinham entendimento. Quando é que ele vai falar com Nicodemos e consegue? Não, pai, não vou te explicar, não adianta. Vocês falam em desobsessão, lá no Sinédrio. Vocês tiram os maus espíritos, não entendem a reencarnação? Então, sai fora. Ele não conseguiu explicar a reencarnação. O que mais que ele não conseguiu explicar? Mediunidade. Não conseguiu. As pessoas não entendiam. Se imagine, hoje nós temos o rádio, que eu posso até dar um exemplo. Na época eles não tinham um exemplo para dar de mediunidade. Não tinha como explicar isso. Então o que ele falou? Ele disse assim: quem me ama, guardará os meus mandamentos. Amor, Deus único, eternidade da alma. Tal. Que eu vou lhes mandar um consolador. É isso que ele disse. Que vai explicar para vocês tudo o que eu tenho falado, porque vocês vão esquecer. Ele esqueceu alguma coisa. Então, a doutrina espírita fala de novo da mesma coisa, não é isso que a doutrina espírita fala? Acabei de contar aí. Mas vai contar para vocês novas informações. Vai falar sobre o quê? Reencarnação, mediunidade. Ok. Qual é o primeiro livro da doutrina espírita? A doutrina espírita é o Consolador Prometido. Qual é o primeiro livro da doutrina espírita? Livro dos Espíritos. Fala sobre o quê? Se você pegar o livro dos Espíritos, vai ver no
começo ao fim, fala sobre reencarnação. Que Jesus não conseguiu explicar, mas ele disse, vai vir um Consolador e vai contar para vocês como é que é. E mediunidade? Qual é o segundo livro da codificação espírita? O segundo já, gente, é o segundo. O livro dos médiuns, que fala sobre mediunidade. Jesus estava falando mentira? Está aí, gente, para quem quiser aprender sobre reencarnação e sobre mediunidade. E sem a mediunidade, não existe evolução de nenhum tipo de planeta. Percebam, como é que veio a primeira revelação? Através de um médium, Moisés. Como é que veio a segunda revelação, Jesus? Através de um médium, Jesus. Ele mesmo veio, o governador do planeta. Ser médium de Deus, mas foi um médium. Como é que veio a terceira revelação, a doutrina espírita? Através de médiums. Estão me entendendo? Como é que esse planeta se transforma? Vocês acham que um cara está lá estudando no microscópio uma bactéria, de repente ele, puxa, essa bactéria, se nós colocar aqui com esse alimento, não vai dar isso, vai dar penicilina. Você acha que isso acontece por acaso? Ele é médium. Ele está sendo inspirado. Os caras estão soprando na cabeça dele. É assim que funciona, é assim que a humanidade evolui. As coisas primeiro vêm de laje, depois caem. Nós só desenvolvemos no plano material. A mediunidade é importantíssima para a evolução dos mundos. Sem entender mediunidade, a gente não evolui. Só que agora nós estamos num patamar que a gente já pode entender como é que essas coisas funcionam. Não precisa só acreditar. Nós temos que aprender a entender e não ser crentes. Ok? Perguntas? Gente, não falem por aí que eu falei tudo isso, tá? Senão eu estou passando na rua e os caras são capazes de me pegar. É para vocês pensarem. Pensarem que existem coisas diferentes do que falar. Ok? Perguntas? Então vamos fazer uma oração, porque o jogo do Brasil já está começando. Já não quero. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer ao estudo que tivemos hoje, as informações que recebemos, que elas possam servir de guia para a nossa vida, que elas possam servir de entendimento para uma nova fase, que a gente possa levar um pouco desse conhecimento, ter a compreensão sobre as pessoas que vivem com a gente, que também não têm. Que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia, de acordo com os estudos que a gente vai fazendo sobre a vida e o aprendizado que a gente vai tendo nessa vivência. Então, em nome de Jesus, a sua energia esteja amplamente divulgada aqui nessa casa. Em nome da nossa coordenadora e mentora, que é a Mãe Maria, vamos fazer uma oração da Ave Maria e assim nós fechamos e agradecemos pelo estudo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as